A voz passiva sintética é também chamada voz passiva pronominal. Voz passiva pronominal porque é aquela que traz a partícula se, né? Aquele pronome apassivador, partícula apassivador, né? Então, como é que a gente chega à passiva sintética? Observa que essas duas frases que estão aqui estão na voz ativa. Como é que eu sei? Tem um único verbo, né? Em um único verbo só pode ser voz ativa. Bom, ele perdeu o documento e ele perdeu os documentos. Observem também que o objeto direto nessa primeira frase é singular e o objeto direto nessa segunda frase é plural. Isso não interfere absolutamente no verbo, que permanece singular, já que seu sujeito é singular, ele. Para nós formarmos a voz passiva, que nós estávamos estudando até agora, que é chamada passiva analítica, o que é que nós fazíamos? Nós transformávamos o objeto direto em sujeito, vou passar para cá, o documento, então agora virou sujeito, e do lado de cá, voz passiva sintética, os documentos, passa para baixo como sujeito. Um verbo, dois embaixo. Verbo principal na última posição no particípio, perdido. E surge aqui o verbo ser no tempo do verbo principal, pretérito perfeito, foi. O documento foi perdido. Aqui, um verbo em cima, dois embaixo. Verbo principal na última posição no particípio. Perdeu, perdido. Surge o verbo ser no tempo do verbo principal, pretérito perfeito, foi. Só que nós temos o sujeito singular aqui, o documento foi perdido, mas aqui o sujeito é plural, porque o objeto direto era plural lá. Então, os documentos foram perdidos. Obrigatoriamente, isso é concordância verbal. E o sujeito vira agente da passiva, precedido da preposição por, como não tem artigo na frente, vai ficar por ele. E aqui também por ele. Ocorre, pessoal, que para que haja a voz passiva sintética, é necessário que na voz ativa o sujeito seja indeterminado. Se não for indeterminado na voz ativa, não haverá voz passiva sintética. Então, ele perdeu o documento, nós vamos ter que excluir este sujeito, para que nós possamos fazer, então, essa transformação em passiva sintética. Excluindo o sujeito e deixando o verbo com o sujeito indeterminado, nós também temos que deixar esse verbo no plural. Perderam. Quem foi que perdeu? Não sei. Perderam o documento? Não sei quem. E aqui, perderam os documentos. Ora, quando fôssemos passar para a passiva analítica, se não havia sujeito, não vai haver agente da passiva, porque não tem o que transformar. Então, perderam o documento foi perdido. Perderam os documentos foram perdidos. Basta apenas excluir o agente da passiva. E como é que se faz para, então, formar a passiva sintética? O primeiro passo é copiar a voz ativa. Então, vou copiar. Perderam o documento deste lado. Perderam o documento e perderam os documentos deste outro lado aqui. O segundo passo é apenas observar. Observar que aquilo que era objeto direto na voz ativa se transformou em sujeito na voz passiva. Então, eu vou observar isso. O documento era objeto direto na voz ativa. Nessa voz que é passiva, o documento passou a ser sujeito. Nesta outra voz, que também é passiva, o documento também será sujeito, porque se trata de voz passiva igual. Uma é analítica, outra é sintética, mas ambas são passivas. Então, observa aqui. Os documentos, objeto direto na voz ativa.
Os documentos passa a ser sujeito na voz passiva. Nesta outra voz, que também é passiva, os documentos também será sujeito, tá? Com certeza será sujeito. Terceiro passo. Já copiamos a voz ativa, já observamos, agora nós vamos fazer a concordância. Que concordância? Ora, sujeito singular, verbo no singular. Em vez de perderam, perdeu. Os documentos, plural, perderam. Permanece assim. E por fim, quarto e último passo, a gente acrescenta, então, acrescentar a partícula se. Perdeu, se o documento. Perderam-se os documentos. Agora vamos lembrar quando nós estudamos o verbo com a partícula se. O que eu disse? Verbo com a partícula se. Se o elemento seguinte não tiver preposição nem advérbio, esse elemento é sujeito dessa voz passiva. Então o verbo deve flexionar de acordo com o sujeito. O documento perdeu, os documentos perderam. Verbo com a partícula se, sem preposição nem advérbio, esse elemento é sujeito e implica a flexão deste verbo. E o se, neste caso, é uma partícula apassivadora. Exatamente o que a gente acabou de fazer, só que dessa vez fizemos dentro dos passos para a transformação de vozes. Agora nós vamos então pegar frases na voz ativa ou na voz passiva e vamos transformá-los na passiva sintética, aquela passiva pronominal com a partícula se. Vamos ver então aqui. Compraram uma nova colheitadeira. Agora a gente já sabe que para que haja a passiva sintética é necessário que o sujeito seja indeterminado. E ele está indeterminado mesmo. Compraram, alguém comprou, não sei quem foi, compraram. Bom, e uma nova colheitadeira é o objeto direto. Então, aqui, quando a frase está na voz ativa, é mais fácil, porque o primeiro passo qual é? Copiar a voz ativa, e observando, evidentemente, que aquilo que é objeto direto vai virar sujeito na passiva. Então, uma nova colheitadeira desce agora como sujeito. E o verbo que eu vou colocar aqui tem que ficar no singular, porque se uma nova colheitadeira é singular, o verbo vai para o singular. Comprou. Só que ela não comprou, ela foi comprada. Estamos aqui numa voz passiva. Então, a gente apenas acrescenta a partícula se. Este se é partícula passivadora. O verbo tem que concordar com o sujeito e é assim que se faz a passiva sintética dessa frase. Comprou-se uma nova colheitadeira. Essa segunda aqui. Podem avistar a torre daqui. O sujeito está indeterminado. Alguém pode avistar? Podem, qualquer um, quem quiser. Um sujeito estando indeterminado, a gente tem essa possibilidade de passar para a passiva sintética. A torre é objeto direto. Vai descer agora como sujeito. O que a gente tem que observar? Que o sujeito agora é singular. Então, em vez de podem avistar, tem que passar o verbo para o singular. Pode avistar. Como é uma voz passiva sintética, temos que acrescentar a partícula se, tá ali, pode-se avistar a torre. E esse daqui, esse adjunto adverbial, ele desce como está, não interfere, não modifica nada, permanece ali. Pode-se avistar a torre daqui, é a transformação. Frase 3. Dessa forma, perderão as oportunidades. Quem é que perderá? Perderão, não sei, sujeito indeterminado. Então, primeira coisa, tá indeterminado o sujeito na voz ativa? Tá. Então, é possível passar para a passiva sintética. Senão, não vai ser possível. As oportunidades, que é o objeto direto, vai descer como sujeito. Observa que esse sujeito está no plural, vai permanecer, então, o verbo no plural. Perderão. Só que no momento em que nós acrescentarmos a partícula se, um verbo no futuro, essa partícula vai ficar aqui, entre o verbo perder e o verbo haver. Já estudamos isso lá no módulo de verbos, né? A partícula vai ficar aqui no meio. Então, eu tenho que separar esse verbo para poder acrescentar o se ali no meio, perder-se-ão. E dessa forma, desce aqui do jeitinho que está. Perder-se-ão as oportunidades. Essa é a transformação da frase 3. A frase número 4 agora, ela está na voz
passiva. As anteriores estavam na voz ativa. Quando está na passiva, fica mais difícil. A gente primeiro precisa passar para a ativa para depois fazer a transformação para a passiva sintética. Porque o primeiro passo da passiva sintética é copiar a voz ativa. Então, aqueles ótimos vinhos não são mais feitos. Como é que eu sei que está na voz passiva? Bom, a voz passiva analítica, que é esta aqui, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho certeza que ela está na passiva porque tem dois verbos, são e feitos. Para estar na passiva tem que ter mais de dois verbos, dois ou mais, melhor dizendo, né? 2, 3 ou 4. Nunca um só. Por quê? Porque o verbo ser surge para a transformação, né? Para transformar ativo em passivo. Então, se ele surge, ele vai, no mínimo, o verbo ser e mais o outro verbo, né? Segunda coisa, o verbo principal tem que estar no particípio, e está. E terceira coisa, o verbo auxiliar tem que ser o verbo ser, está aqui. Então, tendo essas três questões aqui, aparecendo essas três questões, de fato, a frase estará na voz passiva, analítica. Para passar, então, para a ativa antes da passiva sintética, o que nós vamos fazer? Identificar as funções sintáticas. Aqueles ótimos vinhos, sujeito, e os verbos são feitos. O sujeito vai virar o que na voz ativa? Objeto direto. Tá lá, aqueles ótimos vinhos. São dois verbos aqui em cima. Na voz ativa vai ter um só. Por quê? Vai desaparecer o verbo ser. Como o sujeito tem que ser indeterminado para ter a voz passiva, né? Desaparece o verbo ser e esse verbo aqui, o verbo fazer, tem que ficar no plural, porque para deixar o sujeito indeterminado. Fazem. Não e mais desce como estão ali. Não fazem mais aqueles ótimos vinhos. Pode observar como o sujeito é indeterminado pelo sentido. Quem é que faz ou quem é que não faz mais? Não sei. Alguém, não fazem mais. O sujeito é indeterminado mesmo. Sendo indeterminado o sujeito nessa voz ativa, é mais fácil de identificar agora fazer a voz passiva. Por quê? Porque a gente copia a ativa. Então, aqueles ótimos vinhos que era objeto direto virou sujeito, na mesma posição. O verbo desceu aqui. Aqueles ótimos vinhos, sujeito plural, verbo plural, permanece assim. Não e mais também, desce como está. E a gente aqui acrescenta a partícula C, que deve ficar antes do verbo por causa desta partícula negativa aqui. O não puxa o pronome oblíquo. Então, não se fazem mais aqueles ótimos vinhos. E a última... Apesar da chuva, um sol de rachar era esperado para aquele final de semana. Então, o que nós temos aqui? Uma frase na voz. Que voz é essa? Era esperado. Dois verbos. Verbo principal no particípio. Tem o verbo ser, voz passiva. Então, antes de passar para a passiva sintética, vamos passar para a voz ativa. Para isso, eu faço a identificação das funções sintáticas. Um sol de rachar é sujeito na voz passiva analítica, que vai virar objeto direto na voz ativa. Um sol de rachar. Era esperado dois verbos, nós vamos ter um só aqui. O sujeito, para ser indeterminado, eu preciso colocar o verbo no plural. Esperavam. Quem é que esperava? Não sei, esperavam. Um sol de rachar. Apesar da chuva para aquele final de semana. Essa aqui é a voz ativa. Para passar para a passiva sintética, agora fica muito mais fácil. A gente desce o objeto direto, só que como sujeito, né? Ele vira sujeito. Sol de rachar é sujeito. O verbo vai ter que ficar no singular, porque um sol de rachar é singular, tá aqui ele, né? E a gente acrescenta a partícula C, esperava-se, e apesar da chuva para aquele final de semana, onde está, sem problema nenhum. É isso aí.